Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Aisha chegava todas as manhãs pontualmente às 5 horas, no horário em que as ruas de Zurique ainda eram percorridas apenas pelos primeiros bondes e sopradores de neve. A cidade, calma e glacial, refletia-se nas imensas janelas da Torre Vermeer, um arranha-céu de 38 andares. Sede de uma multinacional cujo nome brilhava em letras douradas na entrada de mármore. Aquela hora, apenas o zumbido baixo dos elevadores e o zumbido constante dos servidores preenchiam o silêncio. Aisha empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores vazios, as luzes fluorescentes brancas refletindo sua sombra nas paredes. Ela usava um uniforme azul marinho com gola branca, impecável, sem distintivo, sem qualquer identificação. Apenas a limpeza em pessoa. Silêncio útil. O quarto andar, escritórios de RH, marketing e finanças, era o seu território. Ela conhecia cada canto, cada marca deixada pelos dedos nervosos de um gerente em uma janela saliente, cada xícara deixada por um estagiário ocupado, cada pedaço de papel jogado irritadamente em uma lixeira transbordando. Ela limpava o lugar como quem cuida de um altar, não por dever, por respeito. Um trabalho bem feito era tudo que não lhe podia ser tirado. Mas para outros ela era a faxineira do quarto andar, sem nome, sem passado, uma sombra discreta, uma figura silenciosa que se esgueirava entre portas e xícaras sujas. Ela desaparecia antes que os funcionários chegassem, como uma mão invisível preparando o mundo deles. Ninguém sabia que antes de limpar carpetes para esta empresa, Aisha havia sido professora de linguística na Universidade de Argel. Especialista em fonética comparada, ela havia escrito vários artigos sobre as ligações entre as línguas afro-asiáticas e indo-europeias. Traduziu relatórios humanitários em zonas de crise. Negociou corredores humanitários na África subsaariana e participou de cúpulas onde cada palavra podia salvar uma vida. Mas a guerra civil havia eclodido. Ela fugira. Seu marido desaparecera em um ataque. Seu diploma não valia nada na Europa. E a administração suíça, educada porém rígida, a relegar à margem. Inapta para emprego qualificado. Ela se agarrara à realidade como alguém se agarra à praia após um naufrágio. A mulher erudita tornou-se a técnica de manutenção. Ela não reclamava. Não porque fosse fácil, mas porque havia decidido que a dignidade não estava atrelada a uma posição, mas sim à forma como a exercia. Então, sorria para aqueles que cruzavam seu caminho e mesmo que não correspondessem. Polia meticulosamente as mesas de reunião, arquivava documentos como se contivessem segredos de Estado e, às vezes, falava consigo mesma, em russo, português, árabe, italiano, para manter vivas as línguas em sua boca, para evitar que enferrujassem, para evitar que desaparecessem. Naquela terça-feira, o 18º andar, reservado para reuniões estratégicas, estava mais iluminado do que o normal. Aisha tinha subido lá excepcionalmente. A grande sala de conferências precisava de limpeza após uma reunião noturna. Ela caminhou até lá em silêncio, com seu carrinho, como uma coreógrafa de sombras. As paredes eram de vidro, as persianas levemente fechadas. Lá dentro, viam-se figuras atarefadas. Uma reunião de crise estava em andamento. O clima era tenso. Vozes se elevavam, papéis voavam. Uma fusão com uma empresa sediada em Dubai estava em jogo. E aparentemente o tradutor oficial, que deveria garantir uma comunicação tranquila entre os sócios, havia cancelado na última hora por motivos de saúde. Na sala, o diretor regional lia com um sotaque terrível, um discurso preparado em árabe. Cada palavra parecia um tapa na cara. O parceiro dos Emirados, um homem sóbrio em um terno marfim, manteve uma expressão impassível, mas seu olhar escureceu à medida que os erros se acumulavam. As negociações estavam fracassando. Aisha, que limpava uma mesa próxima, ouvia tudo. Cada sílaba desfeita ressoava dentro dela como uma ofensa. O árabe que ela ensinara, o árabe que defenderá em fóruns culturais, estava lá mutilado, traído, usado descuidadamente. Ela hesitou. Então, com o coração disparado, aproximou-se. Ela bateu suavemente na porta. Silêncio. Todos os olhos se voltaram para ela. Com um pano na mão, o olhar fixo, ela disse com voz calma: "Com licença. Eu falo árabe. Se quiser, posso ajudar você a traduzir corretamente." O silêncio foi abrupto, quase chocante. Como se uma planta tivesse acabado de falar. O CEO, o Sr. Reinhardt, um homem conhecido por sua rigidez, levantou-se surpreso, franzindo a testa. "Você?" ele disse, incrédulo. Houve olhares envergonhados. Alguns sorrisos irônicos. Mas Aisha não respondeu. Entrou calmamente.
Recebeu o discurso. Leu em voz alta, num árabe clássico fluido e musical, com uma rara precisão acadêmica. Acrescentou nuances que faltavam no texto simples. Então ela se virou para seu parceiro emiradense e iniciou uma conversa respeitosa, porém direta. Eles conversaram longamente. Ele sorriu pela primeira vez desde o início da reunião. Chegou a rir levemente, impressionado com a compostura dela. Por fim, Aisha se virou para o Sr. Reinhardt, que não se moveu. Se desejar, também posso traduzir a resposta para francês, alemão ou inglês. E se a negociação continuar com seus parceiros asiáticos? Também falo mandarim e japonês. Houve um momento suspenso, quase irreal. O silêncio desta vez não era mais de descrença. Era de admiração muda. Um suspiro coletivo. Como se uma estrela tivesse repentinamente irrompido de um teto cinza. Naquela mesma noite, Aisha foi chamada à sala do CEO. Enquanto subia os andares de elevador, mantinha os olhos fixos no chão, o pano ainda no bolso da blusa. Pensou que seria demitida. Já se preparava para os pedidos de desculpas que faria, para a humilhação que suportaria com dignidade. Pois sabia que neste mundo falar sem ser convidada, especialmente com sotaque, especialmente de uniforme, poderia ser um crime silencioso. Mas, para sua surpresa, ao entrar no espaçoso escritório, com móveis de madeira escura e janelas com vista para uma Zurique iluminada, ela não viu nem raiva nem desprezo. O Sr. Reinhardt, normalmente tão frio, levantou-se. Convidou-a a se sentar. Serviu-lhe chá em uma xícara fina sobre um pires branco brilhante. Ele sentou-se em frente a ela com as mãos entrelaçadas, e então olhou para ela com uma sinceridade desarmante. O porquê você está aqui, limpando nossas janelas, se você tem tanto talento? Então, pela primeira vez em muito tempo, Aisha contou sua história. Não o resumo administrativo que se espera dela em entrevistas de emprego, mas a história completa, com suas decepções, seus silêncios e seus lampejos de luz. Ela falou da Argélia, da universidade onde lecionava linguística, das noites passadas corrigindo dissertações enquanto tomava chá de menta, dos debates apaixonados sobre poesia sufi e tradução simultânea. Falou da guerra civil, dos tiros nos becos de Bab el-Oued, dos estudantes desaparecidos, do marido jornalista sequestrado certa manhã e nunca mais retornado. Lembrou-se dos dias sem dormir, da fuga com a filha ainda pequena, da chegada clandestina à costa italiana, da espera nos centros de acolhimento e depois, do exílio na Suíça. Ela falou dos seus diplomas guardados numa caixa de papelão no fundo de um armário, das cartas de rejeição, dos olhares condescendentes em repartições públicas, dos biscates noturnos, dos clientes que nunca falavam com ela, das longas horas lavando janelas de escritórios que davam para o mundo sem nunca vê-lo. Mas ela também falou de sua disciplina, de seu amor inabalável por línguas, das conversas íntimas que mantinha consigo mesma mentalmente em 9 línguas diferentes, para não deixar que a ferrugem corroesse seu espírito. Ela até recitou alguns versos de um poema de Mahmoud Darwish, que traduzira para o alemão apenas pelo prazer de vê-lo viver de forma diferente. Quando ela terminou, um silêncio profundo e denso tomou conta do escritório. O Sr. Reinhardt permaneceu em silêncio por um longo tempo com os olhos baixos, como se estivesse olhando através do vidro do seu próprio mundo pela primeira vez. Então ele sussurrou: "Eu cometi um erro. Todos nós olhamos para você sem nunca te ver. Isso muda hoje." 3 semanas depois, Aisha passou pelas portas automáticas da torre de vidro novamente, mas dessa vez não era às 5 da manhã, e ela não estava empurrando um carrinho. Ela usava um terno simples, cor de areia, com o cabelo preso para trás, impecavelmente. Um distintivo pendurado no pescoço dizia: Aisha Beniamina, chefe de relações multilingues e interculturais. Seu nome havia encontrado um lugar novamente. E um título. Ela subiu os andares com passos confiantes, cumprimentando educadamente as recepcionistas. Alguns funcionários, ao passarem por ela, pararam de repente, incapazes de esconder a surpresa. Outros, mais humildes, aproximaram-se timidamente para parabenizá-la. Alguns baixaram o olhar, envergonhados por nunca terem visto a mulher por trás da blusa. Em seu novo escritório modesto, mas iluminado, Aisha arrumou seus dicionários, alguns livros de poesia árabe e uma foto da filha, agora estudante de direito. Ela não precisava de poltronas de couro nem de paredes de mármore. O que importava era ter voz. Ela reestruturou rapidamente todo o departamento de tradução. Ofereceu módulos de treinamento sobre diversidade cultural e questões de comunicação intercultural. Corrigiu erros de linguagem em contratos internacionais. Mas, acima de tudo, tornou-se a voz e o ouvido daqueles que raramente eram ouvidos.
Durante as cúpulas era ela quem garantia a fluidez entre as línguas, traduzindo não apenas palavras, mas também intenções, silêncios, nuances. Ela permaneceu simples, modesta, mas nos corredores ela se tornou mais do que uma funcionária. Ela era um símbolo. E na conferência anual da empresa, diante de uma plateia de investidores, executivos seniores e jornalistas de negócios, o Sr. Reinhardt discursou. Ele falou sobre o mundo em transformação e os desafios do futuro. Então fez uma pausa, olhou ao redor da sala e disse: há talentos em nossas empresas que pisoteamos todos os dias sem saber. Tesouros silenciosos que nem percebemos. Falamos sobre inclusão, mas não sabemos ouvir. Até o dia em que uma faxineira nos lembra, sem levantar a voz, o que é grandeza. Seguiram-se aplausos estrondosos. Mas Aissa, sentada no fundo, não sorria por orgulho. Sorria suavemente pensando no marido, no passado e em todos aqueles que, nas sombras, falam línguas que o mundo ainda se recusa a ouvir. Um dia, após uma conferência na Universidade de Genebra sobre os desafios da tradução intercultural, um jovem jornalista se aproximou dele com um caderno na mão. Curioso, mas um pouco cético. Você disse que falava 9 línguas. Qual é a nona? Perguntou ele com um sorriso que revelava uma dúvida mal disfarçada. Aissa olhou para ele por um momento sem responder. Havia uma luz suave, quase ancestral, em seus olhos, a de quem enfrentou tempestades, mas nunca deixou de acreditar na claridade do céu. Então ela sorriu. É aquela que ninguém entende à primeira vista, a linguagem da dignidade silenciosa. O repórter franziu a testa intrigado. É uma língua sem alfabeto, sem gramática oficial, sem tradutores juramentados. Você aprende quando perdeu tudo, exceto a fé em si mesmo. Quando ninguém te chama pelo nome, mas você continua a andar em linha reta. É a linguagem dos olhares que dizem, eu ainda estou aqui. Mãos que se erguem silenciosamente. Silêncios que recusam a resignação. Um momento de silêncio pairou sobre a sala vazia, como se o mundo tivesse parado para ouvir. É também a língua daqueles por quem você passa sem vê-los. Faxineiros, cuidadores, entregadores, limpadores de janelas, cozinheiros, invisíveis, mas de pé. Esta língua, acrescentou suavemente, eu a falo todos os dias. E a reconheço quando a vejo nos olhos de outra mulher no exílio. Desde aquele dia, essa frase circulou nas redes sociais. Mas Aisha, por sua vez, não se orgulhava disso. Ela continuou seu caminho com a mesma humildade e determinação. Hoje, Aisha leciona nas universidades mais prestigiadas da Europa, mas rejeita estúdios de televisão excessivamente sofisticados. Prefere escolas populares, centros comunitários e bibliotecas de bairro. Ela sabe que é lá que os sonhos mais duradouros se concretizam. Ela fundou uma escola de idiomas para refugiados, mulheres migrantes e imigrantes sem documentos. Não para ensiná-los a serem aceitos, mas para devolver-lhes o poder de moldar suas próprias vidas. Eles ensinam francês, alemão, italiano, árabe, tigrinha e farsi, mas também a história da dignidade, da confiança e da expressão. Ela não busca reconhecimento. Costuma dizer que não tem nada a provar, apenas portas a abrir. Quando os alunos perguntam como ela conseguiu superar tudo isso, ela olha para eles com ternura e responde sem rodeios. E um dia eu falei. E alguém finalmente me ouviu. Mas o que ela nem sempre diz é que esse alguém era ela mesma, antes de tudo. Porque antes que o mundo a ouvisse, ela havia aprendido a não se trair, a falar em voz alta para si mesma nas sombras, a responder a si mesma com dignidade, a acreditar que era capaz, mesmo quando ninguém a ajudava. E esta é a sua nona língua. Aquela que nenhuma fronteira consegue traduzir, aquela falada por todas as mulheres que se encontram no invisível.